Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da graça eterna, da paz eterna. Evangelho do descanso, né? Aqui não é religião, aqui não estou falando de religião. Religião é aprisiona, religião distancia as pessoas, religião rouba o mérito de Deus. Religião neutraliza o que foi feito na cruz. Religião é homem, homem faz, homem ganha alma, homem, né? Evangelho da graça eterna não, é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amados, queridos, Igreja Santa, o nosso tema é Jesus já tirou o pecado do mundo? Uma pergunta. Um amado irmão fez essa pergunta para mim. Irmão Elias Santos, Jesus já tirou o pecado do mundo? Porque a gente vê tanta morte, tanta prostituição, governo corrupto, governo roubando, governo, né? E Jesus já tirou o pecado do mundo? Porque o mundo, a humanidade vê todas essas coisas como pecado, como, né? Então, vamos orar e daqui a pouquinho nós estaremos respondendo. Maravilhoso Conselheiro Deus forte, Pai de eternidade, usa minhas pregas vocais, minha mente, minha vida como canal de bênção, canal como a tua voz, como o Senhor usou o apóstolo Paulo. Usa-me, Senhor. Quero declarar como o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quero combater esse bom combate. Eu quero levar a verdade, João 8,32, quero levar a verdade da graça, quero levar o que aconteceu na cruz, quero proclamar, levantar a bandeira da cruz, não a cruz, o madeiro, que eu não estou com a cruz aqui fazendo apologia, não, o que aconteceu na cruz. Por isso, usa-me, Senhor. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Então, igreja santa, igreja sem ruga, igreja perfeita de Cristo. Igreja não é salões, prédios, catedrais. Igreja é os filhos eleitos, predestinados, adorando exclusivamente a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele quem? Jesus Cristo, o Deus eterno sobre todos. Jesus Cristo é o nosso Deus eterno sobre todos. Então, preparei esse texto aqui, não quero deixar a mensagem muito extensa. Preparei esse texto aqui, livro histórico de João, capítulo 1, livro histórico de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim. Nossa pergunta é, fizeram esta pergunta para mim, eu quero compartilhar com os irmãos e tentar responder, né? Eu não sou o dono da verdade, mas procuro cada dia crescer na graça e no conhecimento. Fizeram essa pergunta para mim. Irmão Elias Santos, Jesus já tirou o pecado do mundo, irmão Elias Santos? Jesus já tirou o pecado do mundo? E eu afirmo que sim, baseado no livro histórico de João. João capítulo 1, versículo 29 diz assim. No dia seguinte, segunda, aí terça, o dia seguinte. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. João viu Jesus que vinha para ele e disse 2 pontos. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí, irmão Elias Santos, aí está dizendo que tira, então não tirou ainda, vai tirar. Aqui, João está dizendo antes da cruz. Hoje, depois da morte, da ressurreição, depois da volta, segunda volta de Jesus nos anos 70, ele já tirou. Mas, irmão Elias Santos, se ele tirou é porque o marido está matando a mulher, porque o pai está estrupando a filha, porque o governo aí está tirando o pão, o leite da boca das crianças para viver uma vida de luxo. Isso aí não é pecado, isso aí. Irmãos, pecado que a Bíblia fala, ele tirou a condenação, Romanos 8:1, portanto agora não há condenação. O maior inimigo do homem é a carne. O maior inimigo do homem é a carne. A carne sempre vai contender,
A carne sempre vai querer as coisas ruins. Agora, só que tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. O eleito de Deus, o filho de Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo, ele não tem prazer nisso. Ele foge disso. É uma luta constante da carne contra o espírito. O eleito de Deus, o predestinado de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, ele não tem prazer, ele pode até cair, mas ele não fica prostrado, ele não se gloria no mal. Ele pode até fazer isso, mas ele não permanece fazendo isso, porque ele tem nojo, ele tem repúdio dessas coisas. Quem continua fazendo essas coisas é a semente do mal, porque foi para isso que ele veio. Não pode o oleiro de uma massa fazer 2 vasos, um para honra, um para desonra? Lógico que pode. Lógico que pode. Né? Então Deus faz para lhe apraz. Deus faz tudo para o seu propósito. Ele fez Ciro para o seu propósito. Ele fez Adão. Ele não ia permitir que uma boa semente, um filho dele, viesse o pecado no mundo através de um filho dele. Então ele quis que viesse através da semente mal, né? Ele faz como lhe apraz. Antes da lei já existia pecado, só que não sabia o que era certo e o que era errado. A lei veio para mostrar, isso é certo, isso é errado. Por isso que diz o ministério da condenação, o ministério de pedra, que acusava, olha, adulterar é pecado, olha isso. Hoje nós não precisamos de uma lei para dizer o que é certo e o que é errado. Nós temos o DNA de Cristo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós somos imitadores de Cristo, nós fazemos o que ele fez. Então, Jesus, eu afirmo, Jesus já tirou o pecado do mundo. Todas essas coisas que acontecem por aí são fruto da carne, são obra da carne, mas não pode condenar, não pode afastar o homem de Deus. Quem pode separar o filho do Pai? Quem pode nos separar do Pai? Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado. Irmão, se um delito pudesse afastar um filho de Deus, então o delito era mais forte do que Deus. Não, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado pode afastar um filho do Pai, nos afastar de Deus, né? Como eu já falei e eu repito, um filho escolhido de Deus, predestinado desde antes da fundação do mundo, ele pode até errar, mas ele não tem prazer naquilo, porque ele é luz, ele é semente boa. Agora, aquele que é treva, semente má, ele tem prazer em fazer isso, né? Então, o que foi que João disse aqui? No dia seguinte, João viu Jesus que vinha, João viu Jesus que ia se encontrar com Jesus, ia se encontrar com João. João viu, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse 2 pontos. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já tirou. Amém? Não há condenação. Romanos 8:1. Portanto, já nenhuma condenação para os eleitos, os predestinados, que está em Cristo Jesus. Amém? Tudo aconteceu lá na cruz. Nova criatura lá na cruz. Antes da cruz, velha criatura. Pecado, condenação. Depois da cruz, depois da morte e da ressurreição, nova criatura. Já somos nova criatura. O sistema religioso aí diz que é nova criatura e diz que é pecador ao mesmo tempo. Olha que bagunça, olha que confusão na mente deles. Teólogo, bacharel em teologia falando isso, que é nova criatura e que é pecador. Ou uma coisa ou outra, ou é pecador ou é nova criatura, né? Nova criatura foi lá na cruz. Nova criatura não é depois que você entra numa religião e passa a bajular o líder, passa a ser escravo dele, passa a fazer as coisas para ele, não. Aí você não se tornou nova criatura depois que você entrou numa religião. Nova criatura lá na cruz. Antes da cruz, velha criatura, pecado, condenação, maldição. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, tetelestai, está feito, já aconteceu, salvo uma vez, salvo para sempre. A igreja está perfeita, a igreja já reina aqui na mente, amém? Tudo está pronto. Vamos orar, vamos agradecer. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Te agradeço por esta mensagem, te agradeço por todas as ovelhas que estão me assistindo, toda a tua igreja predestinada desde antes da fundação do mundo, que me assiste, que me ouve pela manhã, pela tarde e pela noite. Pai querido, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graça eterna, paz eterna. Nunca se esqueça,
O Cristo ressuscitado, que é Deus, te ama e eu também. Estamos juntos neste raciocínio, nesse entendimento da graça eterna, da paz eterna. Até o nosso próximo vídeo.